é muito conhecida por vocês. E no versículo 22, o Senhor vai dizer da seguinte forma, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar na solidão. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Porém Jesus lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, mande ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar-se, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós temos que crer, meu irmão e minha irmã, que em toda situação o Senhor Ele está conosco. Em meio às adversidades dessa vida, o Senhor Ele está conosco. Nesta lição, o Senhor está ensinando aos seus discípulos acerca da confiança. A palavra do Senhor vai nos ensinar que nós temos que andar por fé e não por vista. Muitas são as situações que têm se levantado contra a sua vida. Muitas são as adversidades que têm todo dia se levantado contra você para fazer com que você venha abandonar a sua fé, para fazer com que você venha desistir do seu propósito. Neste momento, o Senhor está ensinando os seus discípulos que mesmo estando dentro ou fora do barco, Ele cuida de tudo o tempo todo. Como assim, irmão Johnny? Um pouquinho antes, no Evangelho de Marcos, o Senhor Ele vai nos ensinar uma passagem muito interessante, muito semelhante a essa. Uma pequena diferença. Quando a tempestade se forma, Jesus ele está dormindo dentro do barco. E os discípulos clamam a Jesus e ele sai e ali ele acalma o mar e acalma o vento. Neste momento nós estamos passando por uma situação diferente. Jesus ele não está com seus discípulos no barco. Os discípulos, vendo as ondas se agitarem, começam a ter medo, começam a questionar-se. E quando de repente avistam algo de longe, eles começam a gritar desesperados, é um fantasma, é um fantasma. Muitas vezes quando nós damos a atenção ao medo, à angústia, às aflições, olhamos apenas de um ponto de vista físico e não deixamos com que a nossa fé venha estar em exercício, nós acabamos esquecendo que o Senhor tem cuidado de nós e que Ele vai continuar cuidando de nós em todo o tempo. O que você quer dizer com isso, irmão Johnny? Mesmo em meio às maiores adversidades da sua vida, o Senhor está cuidando de você, ainda que você não esteja ouvindo. Veja que a dúvida, o medo de Pedro era tanto neste momento que ele não consegue reconhecer quem era. Os discípulos não conseguem reconhecer quem era que estava longe. E eles começam a gritar desesperados, é um fantasma, desesperados. E Jesus se apresenta e fala, sou eu, não tenhais medo. E Pedro faz a seguinte pergunta, se és tu, manda ter contigo por sobre as águas. E o Senhor Jesus disse, então vem. Neste momento o Senhor ele dá a sua palavra. Ele estende um tapete para que Pedro então viesse através da fé romper o natural. O que você quer dizer com isso, irmão Johnny? Eu vou te explicar. Quando o Senhor ele nos dá a palavra e nós tomamos posse dessa palavra e guardamos essa palavra dentro do nosso coração, nós rompemos todas as barreiras naturais deste mundo. Vou te explicar. Neste momento, quando o Senhor Jesus diz vem e Pedro recebe essa palavra e crê, Pedro ele começa a pisar nas águas, começa a caminhar por cima do mar, rompendo o que é natural, rompendo o que é para muitos impossível. Ora, se nós passássemos para ver, seria impossível um homem começar a andar sobre as águas, fisicamente falando. Mas de acordo com a palavra do Senhor, nós podemos todas as coisas através da fé. A fé na palavra do Senhor, a fé naquilo que nós damos ouvido ao que o Senhor tem nos ensinado. Neste momento Pedro começa a andar por sobre as águas. E você está vendo essa mensagem agora, você não pode não estar enxergando um escape para a sua situação. Pode não estar enxergando uma brecha para que você possa sair dessa adversidade que você está enfrentando. Afinal, o vento que tem se levantado, o mar que tem se levantado para açoitar o seu barco, para açoitar o seu coração, pode parecer muito grande, do seu ponto de vista físico falando. Mas se você olhar pelos olhos da fé, você vai encontrar escape de Jesus para a sua vida. Pedro começa a andar por sobre as águas. Mas em um certo momento, Pedro deixa a dúvida falar. E é o que muitas vezes que nós acabamos deixando acontecer na nossa vida. Deixamos com que a dúvida, o medo venha falar aos nossos corações.
E quando nós damos espaço para a dúvida, nós abdicamos e deixamos a nossa fé de lado. Pedro, quando começa a olhar para o mar, começa a ver a profundidade, começa a se assustar, ele começa a afundar. E o que o Pedro faz neste momento? Ele clama: Senhor Jesus, salva-me! E Jesus, com todo o seu amor e misericórdia, vem, segura a mão de Pedro e o ergue e o coloca em pé em meio ao mar e caminha com ele de volta até o barco. Com certeza você já venceu muitas vitórias em Cristo Jesus. Você que está vendo esse vídeo agora, e você viu o Senhor agir em muitas situações, e hoje você olha e parece que o seu barco está vazio, parece que não tem quem possa te ajudar, porque você não consegue ver fisicamente algo ser mudado na sua vida. Mas se você crer na palavra do Senhor Jesus, quando você menos esperar, Ele vai entrar na sua situação e vai transformar a sua história. Não importa como você esteja fisicamente, espiritualmente, se você está cansado, abatido, se você der ouvidos à palavra do Senhor, você vai ser renovado pela misericórdia do Senhor. O Senhor, Ele tem poder, e não é porque você não está vendo Ele nesse barco que Ele não cuida mais de você. Não é porque você não está vendo Ele contigo em meio a essa situação, do ponto de vista físico, do ponto de vista que você veja Ele agindo na sua situação, que Ele não está cuidando de você. Ah, irmão Johnny, mas eu tenho orado muito, tenho orado muitas vezes por algo, tenho clamado muitas vezes por algo e não tenho visto acontecer, parece que eu estou sozinho nessa luta, parece que o Senhor não ouve mais a minha oração. E o Senhor está te olhando, vendo você passar pela dificuldade, mas o Senhor, Ele sabe o tempo exato de agir. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. No momento certo, no tempo hábil, no tempo exato, o Senhor, Ele vai entrar com providência na sua vida. Você crê nisso? No momento certo, no tempo hábil, Ele vai entrar e vai mudar a sua história completamente. Vai te erguer em meio a essa situação, em meio a esse mar difícil que você tem enfrentado e vai te colocar de pé para que o nome dEle venha a ser glorificado. Aguenta mais um pouquinho, fica firme, clame ao Senhor, ande segundo a luz da Tua palavra, porque somente a palavra do Senhor faz com que nós vamos romper as barreiras naturais deste mundo e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fica firme, o Senhor, Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e fica na paz do Senhor. Até breve.